Neste momento de processo eleitoral, a ACP mais uma vez estimula a discussão de propostas para a educação pública de Campo Grande. O sindicato vai promover no dia 18 de setembro um debate entre os candidatos a prefeito. O evento acontece no Teatro Glauci Rocha às 8h30 da manhã. Podem participar professores e especialistas em educação filiados à ACP. Temos também uma entrevista exclusiva sobre comunicação sindical com o jornalista Leonardo Severo. E ainda você vai ficar sabendo os detalhes sobre o debate que a ACP organiza entre os candidatos a prefeito. Tudo isso a partir de agora no Enfoque ACP. Em 2012, a ACP continua a investir em formação. Até o mês de agosto, já foram 3 módulos do curso realizado pela Secretaria de Formação Sindical. Temas como o papel do representante sindical, linguagem, prática, ética sindical e negociação foram abordados por formadores com vasto conhecimento nessas áreas. É uma política do sindicato, da ACP, investir em formação sindical. Nós somos passageiros na direção do sindicato, toda diretoria ela é passageira. E nós queremos deixar um legado que o sindicalista não pode trabalhar no achismo. Então a formação sindical, ela solidifica as nossas convicções. A presença que nós estamos trazendo agora, nesse ano, o professor Vitor Gianotti. Então ele está passando dados abalizados e discutindo, debatendo com os professores, de tal forma que os professores adquiram conhecimento para continuar no movimento sindical. Então essa é a preocupação do sindicato, informar pessoas que vão nos suceder com base no movimento sindical. Na verdade, os temas foram escolhidos no planejamento anual pelos próprios representantes sindicais. À medida que eles sentiram a necessidade da ACP investir em alguns temas, eles votaram nos temas propostos e surgiram esses temas sobre linguagem sindical, prática sindical, ética sindical, comunicação sindical. Então, esses cursos foram realmente escolhidos pelos representantes e tem como objetivo realmente estar investindo nessa questão da prática e da linguagem sindical para os representantes e para o próprio sindicato. Até porque o representante é a continuação do sindicato lá na escola. Em junho, Vitor Gianotti falou sobre linguagem sindical para 40 profissionais da educação. O dia de estudos foi aprovado pelos participantes. A formação hoje em si, ela está trazendo para nós assim, uma diferente cultura, porque ele está mostrando através de uma, vamos dizer assim, uma sátira, né? O outro lado de como nós devemos atingir os nossos professores lá na nossa escola. Às vezes nós falamos assim algo e não estamos atingindo a população, então nós temos que repensar nas palavras que nós estamos usando. Ser claro para ser entendidos, que às vezes a gente não consegue ser entendido por eles, professores. Não conseguimos transmitir o nosso recado. No meu entendimento, torna-se proveitoso esse encontro como fortalecimento dessa base de formação e de fortalecimento sindical, que é uma luta que nós temos que buscar constantemente. E para nosso entendimento e manutenção da classe. Negociação foi o assunto tratado no encontro de agosto. A ACP convidou o técnico do DIEESE, Paulo Jager, que trouxe informações sobre os diversos aspectos de uma negociação trabalhista. As entidades sindicais, fundamentalmente, são entidades de representação de interesses. Representam os interesses dos trabalhadores que estão ali na sua base específica, sua base respectiva. A negociação é um momento importante porque é o momento em que você, em sendo bem-sucedido, você consegue firmar um acordo de que reflita esses interesses da melhor maneira possível. Então, a negociação é um instrumento pelo qual você consegue fazer valer ou não, dependendo do seu sucesso, esses interesses. E
No caso do setor público, tem uma série de complicações, porque envolve também o Poder Legislativo, a necessidade de uma lei para fazer valer. Mas, fundamentalmente, a negociação é esse instrumento que deveria ser muito privilegiado do ponto de vista da ação sindical para que, de fato, a gente consiga melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores dos diversos sindicatos, das diversas entidades. Então, não há como você prescindir da negociação coletiva. Você precisa da negociação, porque não basta você ter uma enorme mobilização, muito poder político. É através da negociação que você consegue materializar essa força, se você firmar um bom acordo e fazer avançar as suas conquistas e direitos. Para as próximas etapas da formação estão preparados temas como direitos dos trabalhadores, processos e condições de trabalho, qualidade de vida e assédio moral. Sobre esses assuntos, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Helder Molina, ministra curso no dia 20 de setembro. Comunicação sindical é o assunto previsto para o dia 25 de outubro com Vito Gianotti. Em novembro, Helder Molina volta para falar de políticas públicas, sindicato e participação política. Então, o nosso bate-papo de hoje do Enfoque ACP com Leonardo Severo, jornalista e assessor de comunicação da CUT, que está em Campo Grande para o primeiro seminário de comunicação da FETEMES e vai trocar uma ideia aqui com a gente sobre comunicação, sobre sindicato. Para a gente começar, Leonardo, bem-vindo ao Enfoque ACP, bem-vindo a Campo Grande. Obrigado. A gente estava conversando um pouco antes sobre aquela questão da relação da experiência da comunicação que você tem, comunicação sindical. Como os trabalhadores podem usar a comunicação em favor do profissional da educação, do trabalhador de forma geral? Em primeiro lugar, é importante afirmar a comunicação como um espaço de disputa de hegemonia na nossa sociedade, ou seja, um espaço de diferentes concepções. A imprensa sindical ela é fundamental para que os trabalhadores sejam informados sobre os seus direitos, sobre os resultados da sua organização, da sua mobilização, e de como essa maior organização e esses direitos conquistados refletem na melhoria da qualidade dos serviços públicos, na melhoria do atendimento aos nossos filhos, né, às nossas famílias, e de como isso reflete na melhoria da qualidade de vida e do próprio país. Eu acho que o movimento sindical tem uma importância muito grande no aperfeiçoamento e no fortalecimento da democracia como um espaço de participação. Então, nós resgatarmos isso a partir da imprensa sindical, ela é muito importante. A gente estava conversando sobre seu livro, Latifúndio Idiota, né, que foi lançado aqui em Campo Grande ontem no seminário, e ele trata dessa questão da manipulação que a grande mídia nacional, os conglomerados de comunicação, ela trata de assuntos internacionais e também de questões nacionais. Você disse ontem sobre os conflitos na faixa de Gaza, entre Israel e Palestina, também as guerras do Iraque, do Afeganistão. Aí tem o outro lado, temos nós, os telespectadores. Como que nós podemos fazer, Leonardo, para fugir dessa manipulação tão pesada, tão forte que essa grande mídia nos impõe? Onde buscar uma comunicação mais verdadeira, menos parcial? É uma boa pergunta que renderia horas de debate, mas fundamentalmente o seguinte: as agências de desinformação, as agências noticiosas que falam sobre a realidade dos países, elas passam sobre um crivo, elas passam sobre uma peneira, que é justamente dos interesses comerciais, dos interesses mercantis, dos financiadores dos programas de rádio e televisão. Então, esses anunciantes são o sistema financeiro internacional, são as grandes transnacionais e são governos que estão interessados ou não na adoção de determinadas políticas. No caso específico da invasão do Iraque, morreram mais de 1 milhão de pessoas, né? O país foi totalmente devastado, houve um crime contra a humanidade que se deu a partir de uma justificativa de uma hipotética presença no Iraque de armas de destruição em massa, que foi comprovado que era uma grande mentira. Só que essa grande mentira, por um lado, custou mais de 1 milhão de vidas, por outro, permitiu aos Estados Unidos que se apoderasse de grandes jazidas de petróleo e riquezas naturais que pertencem ao povo iraquiano. Então, como nós podemos inocular uma vacina
para nos contrapor a essa manipulação midiota, justamente analisando de uma forma crítica a tudo que nós recebermos. E hoje, com o advento da internet, com as mídias sociais, nós temos a possibilidade de furar esse bloqueio desinformativo, né? Vamos pegar o exemplo do golpe que foi feito recentemente contra o presidente Lugo no Paraguai. A partir das mídias sociais, nós pudemos ter o acesso a um processo totalmente absurdo, eivado de erros, e a quem ele beneficia. Os interesses da multinacional Monsanto, né? Os sojeiros, os grandes produtores estavam organizando um protesto para essa semana, em virtude de uma lei que o governo não queria assinar embaixo, da liberação de um transgênico do algodão. A Monsanto estava organizando esse protesto. Bastou o novo governo assumir que eles desestimularam o protesto, porque, segundo os produtores, havia agora um governo mais sensível aos interesses do mercado. Os cabos divulgados pelo Wikileaks do governo norte-americano, planejando já esse golpe. Então, tudo isso, a partir das mídias sociais, fica muito mais claro, fica muito mais evidente, coloca em relevo essa manipulação. E esse foi o objetivo de ter feito o livro, que resgata, em 20 artigos, páginas dessa armação golpista que atende aos interesses transnacionais do governo americano. Para concluir essa questão, duas coisas então, Leonardo: não acreditar em tudo que se vê e também procurar novas alternativas de comunicação que não seja só TV, grandes jornais, mais ou menos isso. Mais do que não acreditar, é desconfiar muito sobre o que se vê e a que interesses aquela divulgação está beneficiando. Nós, como somos do movimento sindical e popular, nós já nos atentamos mais como profissionais para essas questões, porque nós estamos acostumados a ver nossas pautas manipuladas, a desinformação campeia solta, né? As nossas entidades são criminalizadas, o movimento, quando vai para a rua, tem menos visibilidade as bandeiras que ele está defendendo do que o caos que ele provoca no trânsito ou eventualmente as melhorias que ele busca, né? Não, isso tudo fica para o rodapé das notícias quando aparece, né? Eu vou citar um exemplo. Foi feita uma grande manifestação dos movimentos sindical e popular na Rio+20. Tem pessoas que dizem 50 mil, outros que falam em 80 mil, mas dezenas de milhares de pessoas. No mesmo dia, a Globo, que não deu um segundo, uma linha a respeito disso, colocou uma matéria muito extensa, eu acho que de uns 3 minutos, sobre a importância da tradução simultânea no evento da Rio+20. Ou seja, as pautas, elas são escolhidas em função dos interesses sociais e econômicos dos patrocinadores. Ok, então para a gente fechar, esse espaço que a gente tem, o Enfoque SCP, ele está na TV aberta, ele está na internet, no nosso site. Como que você vê o sindicato buscar entrar também na TV aberta? Porque, como nós comentamos antes, existe, lógico, a desinformação que a grande imprensa proporciona, mas há também que se buscar espaço nesses lugares. Como você vê esse espaço que a SCP agora conquistou, tendo um programa semanal na TV aberta? Não. É louvável essa luta pela democratização da comunicação e pela efetiva liberdade de expressão que a ACP está desenvolvendo a partir desse programa Enfoque. É fundamental que esse sentimento, que esse compromisso se dissemine entre o conjunto dos movimentos sociais e que, com qualificação técnica, com capacitação dos profissionais envolvidos, nós consigamos dialogar com o conjunto, não apenas da nossa base de representação, mas com o conjunto da sociedade, para que efetivamente as pessoas tenham consciência do quanto se faz pelo bem de todos através da organização sindical. Então o Enfoque SP tem um papel fundamental de fazer esse diálogo com o conjunto da base, mas acima de tudo com o conjunto da sociedade, para que todos saibam a importância que tem o sindicalismo na luta de ideias, na construção de um Estado e de um país melhor. Obrigada, Leonardo, pela sua participação aqui no Enfoque SCP. Nós agradecemos também a FETEMES, que nos disponibilizou o local, Leonardo, para conversar conosco. Nós aguardamos o seu retorno em Campo Grande mais vezes, Leonardo. Eu também aguardo. É isso aí, assim nós encerramos o nosso bate-papo no Enfoque SCP.
Neste momento de processo eleitoral, a ACP mais uma vez estimula a discussão de propostas para a educação pública de Campo Grande. O sindicato vai promover um debate entre os candidatos a prefeito. O evento acontece no dia 18 de setembro, às 8h30 da manhã, no Teatro Glaucio Rocha. Podem participar professores e especialistas em educação filiados à ACP. O nosso enfoque de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!